Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Bora hoje falar da mudança de seed e mais o que o seed, a mudança do seed 10 para o seed 11 vai interferir no direito da pessoa com deficiência. Bom, bora lá compartilhar aqui o link da live nos grupos para ninguém dizer que eu não compartilhei, certo? Bora lá, bora compartilhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Adequando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Live. Estamos ao vivo. Mudança. Decide o que a mudança decide vai interferir no direito do PCD. Ora lá. Bora falar da mudança de CID e o que a mudança de CID interfere no direito da pessoa com deficiência, da pessoa com mobilidade reduzida. Eu estou aqui compartilhando nos links, estou compartilhando nos grupos de WhatsApp. Você que está chegando aí, só dizer da onde você é. Eu já começo, eu só estou compartilhando aqui os links nos grupos de WhatsApp por enquanto, para ninguém dizer que eu não compartilhei com ninguém. Bom, acho que eu compartilhei com todo mundo. Bom, bora lá, gente. Só deixa eu abrir vocês aqui na... Como eu tô com um microfone novo, fala aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem. Dizem aí se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu fechar aqui o áudio. Abrir vocês aqui no monitor para eu ver as perguntas de vocês. Ixi, o Facebook mudou aqui. Bom, gente, Facebook mudou o esquema aqui, mas não tem problema. Acho que eu consigo assistir vocês aqui perfeitamente. Gente, fala aí pra mim, como eu mudei o esquema do fone, do áudio aqui, tô com áudio novo aqui, comenta aí se vocês estão me vendo bem, comenta aí como é que vocês estão. Boa noite para as meninas, Elisângela, Renata, Alessandra, Alessia, desculpa se eu falei o nome errado, a Nani, todo mundo aí. Bom, gente, bora lá falar? Bora falar. A gente vai falar de duas coisas, tá? Eu vou falar um pouco da mudança do CID, de fato, o que mudou o CID na condição de avaliação da pessoa com deficiência. Eu vou falar um pouco disso. O que é a mudança de CID, porque muita gente não sabe o que é a mudança de CID. E depois a gente fala também a questão do direito, o que o CID aí vai interferir. Aí é a questão do direito na pessoa com deficiência, de todo mundo, tá? Pessoas com deficiência somos todos nós, viu? Aqui, então, você aí que tem alguém que acha que vai interferir, principalmente o pessoal do autismo, pessoal da deficiência intelectual, pessoal aí das condições de patologias neuropsicológicas, a mudança de CID aí deu uma mudança bastante, então marca aí, compartilha com quem você conhece, porque essa live vai ser muito interessante. Bom, vamos lá falar.
do CID. Bom, para quem não me conhece, quem não conhece aqui o Adequando, eu sou o Thiago Daniel, sou especialista na Lei Brasileira de Inclusão há mais de 18 anos e aqui, através do Adequando Realidades, ensinamos você, PCD, você, PMR, a usar a sua deficiência como a sua maior arma para conseguir os seus direitos. Bom, o que é o CID, gente? O CID, na verdade, é uma classificação de patologias. Eu não gosto do termo doenças, tá? Eu acho doenças o termo muito pesado. Então, o CID é a classificação de patologia. O CID nasceu lá na década de 90, no começo da década de 90, tá? E ele era uma condição de classificação patológica muito mais ligada à condição biomecânica, ou seja, a condição física puramente, tá bom? A Organização Mundial de Saúde, ao longo do tempo, veio estudando mudanças no CID por conta que ele começou a ver que a condição patológica ela não podia ser vinculada à condição biomecânica, simplesmente fria, do jeito que a gente está acostumado. A condição patológica tem que ser uma classificação muito mais uma condição que a gente chama, inclusive, que é o conceito que a gente utiliza para dizer se a pessoa é deficiente ou não. É aí que os caminhos se cruzam, tá, gente? Por isso que é tão importante a mudança de sítio para vocês entenderem. Vai haver aí uma cisão mesmo de entendimento, inclusive a mudança no laudo vai ser muito interessante, porque a partir de agora, a partir do estudo de 2000, o estudo vem sendo trabalhado desde os anos 2000 e em 2019 saiu o relatório do que seria necessário para que a gente tivesse uma classificação mais competente e mais correta do que é patologia. Agora, a patologia, para você ser classificado em condição patológica, seja ela qual for, a condição de avaliação vai ser mudou. A avaliação agora é muito mais humana, ela é muito mais não vertical, agora ela é horizontal. Ela vai levar 3 pontos em consideração: a condição patológica, a bioquímica, a fisiologia e a social, tá bom? Então agora, a condição que a gente sempre fala aqui, que é a avaliação dos 3 pilares de barreiras, vão ser levados em consideração para a condição de avaliação. Tiago, o que isso muda de fato? Isso muda na condição do que a gente tem como barreira, o que a gente tem como interferência da patologia na nossa vida. Então, por exemplo, condições simples, por exemplo, eu não consigo ter uma vida social, eventualmente por conta de uma depressão. Isso vai virar agora uma condição patológica, condição digna de assistência, tanto médica quanto condição jurídica, já que a condição de análise jurídica é baseada na condição de análise médica. Então é muito importante para nós, pessoas com deficiência, estar atento a isso, porque muita gente acha que a análise jurídica é baseada em termos em cima de pontos jurídicos. Não, a condição de principalmente na condição patológica, que é a pessoa com deficiência, onde a gente nada, na verdade, tem como marco principal, ela é baseada nos termos técnicos, médicos. Então, agora a condição médica na condição de barreira, ou seja, a condição barreiras físicas, neuropsicológicas, sensoriais ou meramente ambientais serão levadas em consideração. Dito isso, vocês entenderam, agora vamos lá para a condição palpável da condição do PCD. Eu tô vendo que tem muita gente aí chegando, dá aquele like maroto, compartilha o conteúdo, se achar o interlocutor aqui feio pode xingar, mas dá aquele like, ajuda o adequando aqui. Diz daí da onde você quer, da onde você é, e fiquem aqui comigo porque depois no final da live eu tenho uma surpresinha
para vocês, para o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp. A gente vai ter uma surpresinha para vocês. Bom, galera, então, com relação à pessoa com deficiência, o que mudou de fato? Na verdade, o direito da pessoa com deficiência, na condição de CID, não mudou muito. Mudou para a condição da classificação das patologias de DI, tá? Que englobam DI, e das condições das patologias neuropsicológicas, tá? Então, as condições de mudança de CID para as doenças neuropsicológicas e de DI mudaram a classificação. Houve a unificação, por isso que muita gente aí falou que houve a unificação da condição do autismo, houve a unificação de alguns CIDs da condição de DI, que para quem não sabe, DI é deficiência intelectual, tanto é que Deus me ouviu, ou não é se eu sou tão bom, agora autismo vai ser classificado como deficiência intelectual, isso vai ajudar muita gente, vocês vão ter melhor acesso a muita coisa, porque a lei diz em deficiência intelectual, ela não diz deficiência neuropsicológica, então muita coisa aí vai facilitar. Na verdade, a partir de agora, a partir de janeiro de 2022, o conceito de análise funcional é agora predominância. Aí você vai falar assim para mim, Thiago, mas os médicos não sabem fazer essa avaliação. Eles já sabem, tá? Análise funcional é o que eu sempre falo aqui no Adequando. Eu sempre falo para vocês todo dia que é análise funcional. Gente, o que é análise funcional? É o que a deficiência interfere no seu dia a dia. É quais barreiras você tem, quais tratamentos você faz, o que a deficiência impede você fazer no seu dia a dia. Então hoje, agora, a partir de agora, vocês têm que entender, eu sempre falo isso, a Lei Brasileira de Inclusão imputa isso para nós ao artigo 2º. O que é deficiência? Deficiência é a partir do momento que nós temos algum tipo de barreira que nos impede de ter condição de igualdade perante ao outro. Não importa o CID. Então esquece o CID. Tá? O que a gente vai fazer agora, e a OMS vem validar isso a partir de 2017 e imputa isso a partir de 2022, obrigando a mudança de CID 10 para o CID 11, é que a avaliação agora ela tem que ser funcional, ela tem que ser psicobiosocial, tá bom? E houve mesmo, a condição do autismo foi a principal mudança em termos de CIDs, porque como o autismo é uma investigação em termos médicos muito nova, existia muitos CIDs espalhados. Agora o CID do autismo basicamente são dois, é a condição de deficiência intelectual e autismo funcional, é basicamente dois. Vão ter subsídios aí, vão como tem toda a patologia, porém basicamente vão ser classificados em dois autismos: autismo funcional e deficiência intelectual. Tiago, o que é isso? Qual que é a melhoria com relação a isso? É muito melhor, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês hoje. Hoje a lei não permite que a pessoa com autismo ou a pessoa com doenças neuropsicológicas, que é depressão, bipolaridade, ansiedades e etc., impeçam a esse tipo de pessoa tenha condição assistida de educação depois dos 18 anos. A partir do momento que essas doenças são classificadas como DI funcional ou DI grave, vocês passam a ser assistidos até os 30 anos. As crianças, as pessoas dessas patologias passam a ser assistidos até os 30 anos. Já é um avanço. Você vai falar assim para mim, Thiago, a vida da pessoa não para aos 30. Tudo bem, mas antes você não tinha assistência até os 18. Agora a gente tem assistência até os 30. Vamos torcer que a gente consiga mais avanços. A verdade é que há mudanças, há avanços, entendeu? Então, gente, é muito importante a mudança de CID. O pessoal fez muito terrorismo aí
Eu vi muita bobagem, mas muita bobagem por aí. Tomem cuidado. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o que é a condição funcional mesmo. Hoje a avaliação ela é baseada na condição funcional. O CID traz esse entendimento e, por incrível que pareça, nós, pessoas com deficiências, estamos a um passo na frente, porque o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão diz que a nossa avaliação para ser considerado pessoa com deficiência ou não, ela é baseada na condição funcional. Veja vocês. Então, a gente é ali até vanguardista no que a OMS determinou a partir de 2022, agora janeiro de 22, tá bom, gente? Bom, disse aí o conteúdo. Vou abrir para vou abrir para respostas, para perguntas, tá, gente? Fiquem aqui, eu vou responder tanto perguntas do pessoal aqui da live, quanto o pessoal que está fazendo pergunta lá nos grupos de WhatsApp. Eu vou ler as perguntas de vocês aqui primeiro, das condições do pessoal da live aqui. Vamos lá, vamos ler a pergunta aqui. Vamos ler as perguntas aqui, vamos ler as perguntas. Boa noite para a Liz, Elisângela. Deixa eu ver aqui. Neuropedagogia, terapia, arte terapêutica. Muito obrigado, Fátima. Luciane, boa noite. Doutor, como eu faço para participar do grupo de WhatsApp? É só mandar mensagem para nós lá no inbox que a gente manda o link do grupo do WhatsApp. A Lisângela está perguntando: depressão e síndrome de pânico, já foi aposentada por isso passei pelo pente fino e tive que voltar a trabalhar. Posso reaver? Pode, sim, Elisângela, porque segundo o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, se tanto a depressão quanto o pânico te imputar barreiras que te impeçam sua vida social, tá? Ou qualquer outro tipo de deficiência, de imposição, você pode sim aposentar. Quem tem DI e autismo pode mudar, muda em que? Na verdade não muda nada, na verdade vai mudar só o entendimento ali da lei, porque a partir do momento que sai do termo autismo e vocês passam para a condição de deficiência intelectual funcional ou crônica, o entendimento da lei vocês passam a ter já previsto em leis muito mais abrangência, tá? Eu dei aqui a condição prática que muitos de vocês devem passar por isso com o filho e com outras situações de chegar aos 18 anos e o município não querer atender, dar educação para a pessoa com deficiência. Quando você passa para a pessoa com DI, o município é obrigado a atender a condição de deficiência intelectual, tá, Ney? Até os 30 anos, pelo menos até os 30 anos, tá bom? Então já muda bastante coisa. Para a condição de entendimento ali de lei, ajudou bastante, tá? Para a condição clínica mudou nada, tá, gente? Mudou ali só os médicos conseguirem fazer ali um histórico clínico mais prático, tá? Na verdade, a mudança de CID serve ali para o histórico clínico ficar mais prático, mais objetivo, tá? Hoje o médico laudou com CID 11. Ainda é válido, Anderson, porque vai passar por um tempo aí de carência. Mas aí é bom, os médicos vão ser obrigados a acabar se adequando, tá bom? Lisângela, médicos não estão preparados? Não é que ainda não estão preparados, Anderson. Na verdade, eles vão passar por adaptação, como tudo, né? Houve a mudança, vai passar por adaptação, não tem jeito. Eles não são culpados, é adaptação. Vão ter que estudar de novo, né? Estavam acostumados com um sistema, vão ter que se acostumar com outro. Boa noite, Thiago, minha Pri Klein.
Plicline. Eu vou falar igual francês. Eu não sei se está certo, mas eu vou falar francês. Plicline. Boa noite, Thiago. Minha filha recebe BPC. Tenho duas dúvidas. Pode fazer a sua pergunta aí. Boa noite para Valéria. Boa noite. E são duas Valérias. Valéria, boa noite. Minha filha recebe BPC e meu filho vai ser registrado. Eu corro o risco de perder o BPC? Na verdade, você só corre o risco de perder o BPC se você não comprovar gastos com a deficiência, tá bom? A questão de custos com a deficiência, ela é moldável desde que você prove que você tem custos com a deficiência, tá bom? Boa noite, Fátima. Por gentileza, dê entrada no BPC e do meu filho autista não verbal. Posso abrir uma MEI, pois não consigo trabalhar registrado. Abrir você pode, desde que você prove ali que os ganhos que você tenha, você também tenha gastos com a deficiência, tá bom? Pode repetir o artigo que muda para reaver a aposentadoria. Eu vou trabalhar e não conseguir. Na verdade, aí você vai ter que dar uma nova entrada, tá, Elisângela? A partir do momento que você tem aposentadoria negada, você tem que dar entrada de novo, tá? Então tem que fazer o processo correto certinho. Aí você teria que ter ali um laudo adequado nas condições de laudo funcional, tá bom? Valeu. Então, aí a Solange está falando, exatamente, agora é obrigado. Tiago, meu filho recebe o VPC, tem uma dúvida, a Renata está fazendo a pergunta aqui, tem uma dúvida. Nós somos mães solteiras e temos o direito mesmo a receber no BPC. Tem o direito a ter casa própria do governo? Tem sim, tá? A pessoa com deficiência tem direito a condições específicas aí, a conseguir casas de formas específicas para a pessoa com deficiência, tá? A gente tem prioridade, tem melhorias, tem melhores condições em financiamentos, a gente tem vários direitos aí, a pessoa com deficiência tem vários direitos relacionados à pessoa com deficiência, tá bom? Tem sim. O Quito aqui está falando aqui, Quito Franklin. Meu filho é autista, tem 11 anos e ele não fala e é analfabeto. Como posso reprovar, né? Como é que eu posso provar na escola? Eu acho que é provar na escola que ele vai no sexto ano, por favor, me ajudem. Quito, desculpa a ignorância aqui, tá confusa a sua pergunta. Faz sua pergunta de novo aí, por favor. Bom, gente, eu já respondi bastante dúvida aqui, agora eu vou abrir aqui o pessoal dos grupos do WhatsApp. Ó, gente, eu vou falar uma coisa, vocês mandam lá nos grupos do WhatsApp as perguntas, mas quem não colocar o nome para eu responder as perguntas no grupo do WhatsApp, que eu quero falar aqui o nome de vocês nas lives, eu não vou responder, hein? Já tô avisando, hein? Vocês ficam a semana inteira fazendo pergunta lá, tem que falar o nome da pessoa, tem que falar, ó, eu sou o Thiago, eu quero fazer uma pergunta. Tem que fazer a pergunta lá, Thiago, por que você é tão feio? Muito obrigado. Deixa eu ver a pergunta aqui. Uma mãe aqui está perguntando. Deixa eu ver. Essa não, essa eu já acabei de responder. Fernanda. Vou responder coisas que eu não respondi aí. Me fizeram. A Magda me fez uma pergunta essa semana. Perguntando se ela pode mudar de cidade e precisa necessariamente trocar o nome, o endereço do BPC, tá, gente? Se ela tem algum problema com isso. Bom, você consegue fazer isso, a troca de endereço tanto da agência de banco quanto eventualmente da agência do INSS, você consegue fazer direto pelo meu INSS, tá? Isso é uma coisa bem simples que vocês conseguem, tá? Essa foi uma pergunta aí que o pessoal me falou. A Cristiana me fez uma pergunta aqui que eu respondi a ela hoje, eu vou reproduzir para vocês. Tenho 2 filhos e eu preciso de um transporte para o meu filho. Eu pedi na SP Trans, ela é daqui da Grande São Paulo,
e ela pediu, na verdade, na SP Trans, tá? Na verdade, quem deve fornecer, quando você não é do município, quem deve fornecer o transporte para a pessoa com deficiência é a Secretaria de Saúde, tá? Vocês têm direito ao transporte para tratamentos e condições médicas clínicas. O município é obrigado a fornecer, mas na não é na empresa de ônibus que você deve solicitar isso. É na Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Boa noite, Fabiana. Por que em São Paulo o monocular não tem seus benefícios cumpridos? Veja detalhes sobre a isenção para comprar veículo. Mesmo com o laudo com a lei aprovada, os peritos não devem aprovar nada devido ao decreto. Então, na verdade, se a condição para a condição do carro, Fabiano, tem a ver com a condição de se interfere, se o PCD for condutor, que é o meu caso, que deve ser o seu caso, a deficiência deve interferir na estabilidade do carro, tá? Então você deve observar aí que o laudo do Detran que você vai procurar para a mudança, ele deve observar que existe se o deficiente for condutor, ele deve observar que a deficiência interfere na condução do carro. Se ele for dependente, não tem necessidade. Aqui em São Paulo é bem simples conseguir, inclusive. Eu sou MEI, mas só para ter um direito a uma aposentadoria no futuro eu já posso me trabalhar. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. O Pre-Klein, você pode trabalhar e investir numa aposentadoria, Thiago. Ser comparado ao Enéas é um privilégio, muito obrigado. Professor doutor Enéas era uma mente fabulosa, isso é um privilégio. Somos feios iguais. Se eu tiver 1/10 da inteligência dele, tá ótimo. Bom, gente, deixa eu pegar outras perguntas aqui. Pegar outras perguntas aqui do pessoal aqui. Gente, fiquem atentos, vocês aqui que estão lá nos grupos do WhatsApp. Assim que eu fechar a live aqui, eu vou soltar uma surpresa para vocês lá no grupo, tá? Bom, gente, deixa eu pegar outras perguntas aqui. Gente, eu juro pra vocês têm que me ajudar, cara. Hoje eu gerencio mais de 10 grupos do Adequando. Vocês precisam me ajudar. A Patrícia mandou uma pergunta aqui muito interessante. Tiago, moro num prédio, ano passado somente aumentou o condomínio. Sobre a questão da pessoa com deficiência, a gente tem algum direito de desconto ou isenção, igual tem no IPTU no condomínio? Não, tá? Como o condomínio é um valor imputado de forma particular, a lei não diz nada sobre valores cobrados de forma particulares, mas a pergunta é muito boa. A pergunta da Patrícia é excelente, na verdade, porque muita gente me pergunta, tá bom? Me fizeram uma outra pergunta que eu vou aqui pro Instagram. O pessoal me fez uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Como é que faz para cobrar com relação a essa condição de acessibilidade em condomínios, tá? Gente, é o seguinte, a acessibilidade em condomínio já existe, a Lei Brasileira de Inclusão, ela existe desde 2015 e ela obriga que qualquer espaço público, ou seja, você pode ter livre acesso de pessoas, esses espaços públicos é obrigado a ter acessibilidade. Inclusive, a gente já atendeu gente que teve problemas de acessibilidade, sofreu acidentes, etc., em condomínios, tá? E o condomínio teve que arcar aí, tanto criminalmente como judicialmente, tá? Então, assim, pode cobrar que os espaços comuns, de áreas comuns, então, assim, a parte de elevadores, a condição de parquinho, piscina, toda a parte de área comum é obrigado o condomínio ter acessibilidade, tá bom? Ah, mas o condomínio
tem há 30 anos, tá bom? Eles são obrigados a promover a acessibilidade. Eu tenho exemplo disso aqui no meu prédio, tá? O meu prédio tem mais de 30 anos e foi solicitado para mim fazer uma avaliação do prédio, o que precisava ser feito. Eu falei, olha gente, vocês não são obrigados a quebrar tudo, a destruir tudo, porém é obrigado a fazer acessibilidade. Foram obrigados a eliminar degraus, foram obrigados a fazer uma acessibilidade por um portão lateral para cadeirante, foram obrigados, tá? Você não precisa fazer uma reforma completa, mas você é obrigado a, nas áreas comuns, dar acessibilidade à pessoa com deficiência, sim. E se vocês tiverem alguma coisa que prejudique você, que você sofra discriminação ou se sinta prejudicado, por exemplo, sofra alguma lesão, alguma coisa que faça você se prejudicar, você pode sim aí pedir danos ao condomínio, tá bom? Porque eles são sim responsáveis diretos, tá? Wagner, assim, né? Aí é uma condição de avaliação. Eu entendo sua indignação, de verdade, eu entendo. Mas a gente já está tendo avanços, né? Elisângela, para o meu filho, ele disse que você parece ator que trabalha em novela. Ai, ai. Ah, Renata, eu tenho duas carteirinhas. O que faz você viajar entre municípios, Renatas, é o passe livre, tá bom? Fique atento aí. Ah, Marcos, boa noite, Thiago. Aqui é o Marcos de Taubaté. Gostaria de saber se o auxílio inclusão para o BPC deficiente terá os mesmos direitos trabalhistas que os demais. Desde já agradeço. Sim, a partir do momento que você adere às leis trabalhistas, a CLT, Marcos, você tem todos os direitos, independente se você continuar recebendo o BPC ou não, tá? Sim, Anderson, pode. O seu médico aí fez um laudo aí aparentemente muito bom. Parabéns pro médico. Bom, gente, acho que deu aqui, ó, 35 minutos de live já. Deixa eu ver se tem alguém mais aqui com perguntas. Deixa eu ir pro Instagram, porque o pessoal tem levado bronca do pessoal do Instagram, que o pessoal fala que eu não respondo o pessoal do Instagram. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, fiquem atentos aí que vai virar o mês aí, eu vou sortear uma consultoria. Então quem quer participar de ter uma consultoria comigo, fiquem atentos aí que pro final do mês aí a gente vai. Ah, tem o qual direito eu gostaria de saber por conta do autismo no TEA, no SUS? Bom, a questão do autismo com relação ao SUS, gente, tudo que tá, o autismo é considerado pessoa com deficiência na Lei Brasileira de Inclusão. Ou seja, gente, tudo que está previsto em lei para o deficiente, o autismo tem direito, tá, gente? A gente, às vezes, o pessoal se esforça aí para que o autismo seja separado num grupo sozinho. Não, autismo é pessoa com deficiência também, tá? Sendo pessoa com deficiência, tudo que a Lei Brasileira de Inclusão tem, a pessoa com autismo tem. Fora isso, temos a lei do SUS, tá? A lei do SUS é desde 1991. Então, a gente tem aí muitos anos que a gente tem muita gente aí que dá para vocês terem seus direitos resguardados. Podem ficar tranquilos, tá, gente? O que a gente não sabe muitas vezes, gente, é como conseguir isso. E aí, o grande detalhe que muita gente não sabe, quando eu atendo, eu faço atendimento e tal,
Eu falo que o grande ponto para vocês conseguirem qualquer coisa gratuita no SUS ou no direito da pessoa com deficiência é a documentação da forma correta, tá, gente? Se vocês não tiverem se vocês tiverem toda a documentação da forma correta, vocês conseguem ali o direito de vocês de forma até rápida, porque pro governo é mais caro brigar com a gente do que dar o direito pra gente. Só que ele exige que a gente faça o processo da forma correta. E na maioria das vezes a gente não faz. Não é porque a gente não quer, porque infelizmente a gente não tem as informações corretas, tá? E é normal isso. Como a gente não tem as informações corretas, a gente acaba aí não fazendo da forma correta. Aí você vai falar assim pra mim, ah, mas o meu médico não me disse, o médico também não sabe, o médico não estuda ali para, para saber lei, tá? É igual eu ouvi essa semana, eu tava atendendo uma moça, a moça falou assim pra mim, Thiago, a minha médica falou que faz o laudo da forma que eu preciso, ela só não sabe o que tem que colocar. Eu falei, tudo bem, vamos trabalhar junto, que eu falo pra você, eu ensino o que precisa ser colocado no laudo e aí você vai ter o seu direito sem contestação, tá bom? Gente, isso é muito importante. Bom, gente, vamos lá, acabou a live. Quem deu like, deu like. Se você quer algum tipo de assunto que a gente não fez aqui ainda no Adequando, comenta aqui, fala aí o que você achou, qual você quer assunto você quer. A gente faz o assunto tudo relacionado à pessoa com direito e o direito da pessoa com deficiência. Não se esqueçam que ainda nós estamos aí com pico de Covid, então por favor, se cuidem e até a próxima, até semana que vem. Fiquem com Deus.